11/5, oitavo ano B, famoso oitavo ano B. Pessoal, conversei com o diretor, o professor Jefferson, e falei para ele que eu ia começar a trabalhar com vocês a resolução daquela provinha, dessa aqui, ó. Tá? Lembra dela? 52 questões, 26 de português, 26 de matemática. Vou resolver as de matemática, tá? 2 por aula, mais ou menos... O que eu ia falar de mais ou menos? Até perdi o raciocínio. Mais ou menos 2 questões por aula. De repente uma que for mais difícil, só faço uma. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal. Essas provas, vocês, por exemplo, nesse dia tiveram 2 horas e meia para fazer essa prova. Você fazendo ou não fazendo a prova, você ia ter que ficar aqui 2 horas e meia. Aí tem uma galera, meu Deus, conseguiram ficar 2 horas e meia assim, ó. Cara, a hora não passa. E não fez a prova. Quer dizer, fez a prova, pegou o gabarito, 5 minutos preencheu tudo. Mas nem abriu o livrinho. E ficou 2 horas assim. 2 horas e meia. Uma prova extremamente importante para a escola. Importante para vocês. E esse bimestre, de novo, conversei muito com o Jefferson. Vou pegar essas notas para o segundo bimestre. Eu nem vou dar prova. A minha prova vai ser o resultado dessas provas aqui. Junto com mais alguma coisa, mas eu não vou dar prova não. Vai ser as atividades e o resultado dessas provas. Vocês fazem 3 provas por bimestre, provas externas, né? O primeiro bimestre ficou bem desenhado isso. Tem aquela questãozinha que a gente faz no Chromebook, 8 de português, 8 de matemática, né? Até mostrei, acho que o resultado para vocês aqui em sala. Eu tô sem internet, a internet hoje tá ruim. Qualquer coisa eu mostro também, exponho o nome de todo mundo aqui que conseguiu fazer as 16 questões em 2 minutos. Gênio! Né? Que mais? Essa é uma, aquela de 8 e 8. Depois tem essa que vem um livrinho, né? Caderninho de questões, 52 questões. E tem aquele simulado da prova Brasil. Inclusive está na página 74, se não me engano. Conforme vocês forem fazendo as atividades lá, pessoal, já vai respondendo aquilo lá. Chega no final do bimestre, é só pegar e lançar, né? Você já pega o gabarito, entrega ao professor, não, já fiz, ó, tá aqui, já se livra logo disso, tá? Vou usar isso aí como critério para dar nota para vocês. Além do fato das questões, se vocês olharem hoje, lá no pegar o celular de vocês, não precisa ser no Chromebook não, mas se vocês pegarem hoje o celular de vocês e entrarem na plataforma Plural, já tem questões lá para vocês preencherem. Sim, já coloquei, tá? Vocês nem sabem ainda o assunto, vou explicar hoje, mas já tá lá, um prazo para entregar, tá? Essas atividades é que vão valer notas. As atividades são das apostilas. Então você faz a apostila, vai fazendo, deixa lá o resultado. Se quiser, tiver acesso, pega o celular e já manda para frente, tá? Mas uma vez por semana, pelo menos, eu vou pegar os Chromebook, eu vou trazer, e aí as respostas que estão na sua apostila, você transfere lá para a plataforma Plural. É que como nem todo mundo tem acesso à internet, tá? Pega uma aulinha e a gente faz isso, ok? Mas vamos lá. A questão é, gente, você tem que fazer essa prova, faça, não fica 2 horas e meia assim parado, sem fazer nada não. Garanto que se você ler a prova, você vai ver que vai faltar tempo de repente. Ah, professor, é muito difícil. Será mesmo? Foi por aí que eu inventei uma brincadeirinha, o dificultômetro. Não tem termômetro que mede temperatura? Eu inventei o dificultômetro, que mede a dificuldade de um exercício. Ó, muito difícil, muito fácil.
Faz até barulhinho, ó. Vamos ler. Vamos ler aqui. E a primeira questão de matemática. Inclusive, galera, essa questão aqui me fez lembrar a professora Marcilene de português. Numa sexta-feira à noite, estava fazendo hora atividade aqui na escola, e ela estava falando que ela queria fazer, estava pensando em fazer uma faculdade de contabilidade. Professor de português, vai fazer contabilidade, contabilidade tem cálculo, mas você é bom em matemática? Ela falou, veja bem. E eu falei, veja bem. Não, veja bem, eu não sou assim tão bom em matemática, mas eu sou muito bom em português. E por eu saber português, eu acabo indo bem em matemática. Parece sem sentido, né? Então, essa primeira questão aqui, ó, vou mostrar para vocês que ela tem muita razão. Se vocês lerem, conseguirem entender o que está pedindo, só no português, você já resolve a parada. Vamos ver aqui, ó. Tá dando para ler? Eu tirei foto, dá para aumentar um pouquinho o zoom. Deixa eu ver como é que ficou. Aqui acho que dá. Acho que chegou no máximo. Não, o máximo é mais para frente ainda. Aí ficou bom, né? Só vou ter que ficar puxando para lá e para cá para eu conseguir ler, né? Depois eu diminuo um pouquinho. Observe. Gente, outra coisa. Leia. Se vai resolver no português e não na matemática, leia, é importante. Não fica 2h30 parado sem fazer nada, não. Quando você começa a fazer alguma coisa, quando você vê, já foi a hora. Tá? Então vamos lá. Observe. Em cada situação apresentada abaixo, as medidas de 3 segmentos identificados por x, y e z. Então tem algumas situações aqui, ó. Aqui está 10 centímetros, situação 1, 10 centímetros, o y, 83, 90, 10, 20, 200. E algumas outras situações, situação 3 e a situação 4. Beleza. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Em qual dessas situações é possível construir um triângulo cujas medidas dos lados sejam iguais às medidas dos segmentos x, y e z? E aí tem as alternativas, né? Situação 1, 2, 3 e 4. Beleza. Vamos lá, diminui o zoom. Acho que se eu clicar aqui vai ir direto. Foi. Pessoal, lido a questão. Fala pra mim. O quão difícil vocês acham que essa questão é? De 0 a 10. 7. 7? 6? 5? 4, 3, 2, 1? Tá, cada um aí vai ter um valor, né? 10? Ok. 10, 4. Então veja bem, provavelmente, como fui eu que li, ou de repente você não prestou muita atenção ou não fez a questão durante a prova, que essa questão foi passada para vocês. Então de repente o 10 seria, não tem nem ideia de como começa isso daí. Mas vamos ver. Vocês vão ver que não é difícil. Pelo menos eu acho que não, né? Vou deixar no 7 aqui, depois eu volto a perguntar aqui para a gente ver o dificultômetro. Veja bem, o que ele está pedindo para fazer? Lembra daquela prova Brasil? Tem algumas questões que ele fala assim, o que está perguntando? O que ele quer saber? Quais são as dúvidas? Quais são as incógnitas? O que tem de informação? Isso, gente, é extremamente importante para a gente resolver as questões. O que o exercício quer que eu faça? Que eu construa triângulo. Constrói um triângulo aí. Construir triângulo precisa de 3 lados. Sim, está aqui os 3 lados. Esse é uma situação, esse é outra situação, mais uma e mais uma. É com essas medidas que eu vou transformar o triângulo, eu vou construir o triângulo. Até aí, tranquilo? Português, gente. Fiz nenhuma conta, só li. Bom, são 4 situações, tem 4 alternativas. Significa que 3 eu não vou conseguir construir triângulo. Só em uma eu consigo construir. Vou começar pela opção mais absurda. Essa daqui, ó. Por que ela é a mais absurda?
Vamos ver aqui o que essas medidas trazem. Vou construir triângulo, não é isso? Um lado do triângulo mede 444 centímetros. Então imagina que isso aqui, ó, tem 444 centímetros. 4 metros e 44 centímetros. É isso que é 444 centímetros. Quase a parede toda aqui, ó. Aí você pega outra medida, 44 centímetros. Mais ou menos isso aqui, ó, comparando. Aí depois você pega a terceira medida, 4 centímetros. Isso aqui, ó. Como é que faz triângulo? Como é que eu faço para essa ponta chegar aqui? Se eu esticar, ele deixa de ter 4 centímetros. Então não dá para fazer triângulo. Com isso aqui não dá. Indo para as respostas mais absurdas, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Guardadas as proporções, que é um pouquinho menor, mas aqui está falando que é 200 centímetros, 2 metros. Aí você pega aqui 10 centímetros e pega aqui 20 centímetros. Como é que essa ponta chega aqui para fazer um triângulo? Concordo que não dá para fazer? Então não é também. Uma situação um pouquinho mais crítica, que às vezes os alunos não conseguem enxergar, mas essa aqui também não dá para fazer. Aqui está dizendo que tem 9 centímetros. Beleza. Já diminuiu um pouquinho, de repente eu consigo fazer. Aí eu tenho uma risca aqui, uma reta que tem 5 centímetros. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Fazer ela um pouquinho maior aqui assim, ó. 5 centímetros. E uma outra que tem a 4 centímetros. Para eu chegar a essa ponta nisso daqui, eu vou ter meio que fazendo assim, né? Até eles chegarem. Quando ele chegar uma ponta na outra, se eu somar 5 com 4, dá 9. Ou seja, ele vai chegar certinho nesse ponto aqui, ó, e vai ficar uma reta em cima da outra. Não vai fazer triângulo. Fiz alguma conta até agora? Só no português, gente. Entendi que eu tenho que construir triângulo. Entendi que aqui são medidas do triângulo. Vou tentar construir com eles. Não deu, não deu e não deu. Qual que é a situação que eu consigo fazer? Pronto. Será que dá para fazer com aquelas outras medidas? É umas medidas bem doidas. E aí entra no conceito matemático, que é o seguinte: para fazer um triângulo, você precisa que a soma dos dois lados menores, os dois lados menores, se eu somar, ele tem que ser maior do que o outro lado aqui, ó. Eu pego as duas medidas menores e somo. O resultado ele tem que ser maior do que o outro lado, senão eu não consigo fazer triângulo. E vejam que isso acontece, dá 93. Isso garante que, se eu tenho uma retona aqui, ó, de 90 centímetros, aí eu coloco um risquinho pequenininho de 10 e pego outro de 83, eu vou conseguir fazer um triângulo, porque essa altura aqui, ó, ela vai ter essa diferença, mais ou menos, essa diferença. Não dá muito certo não, mas vai dar mais ou menos 3 centímetros de altura, um pouquinho menos, porque essa reta é inclinada, né? Então ele vai abaixando um pouquinho de 10. 10 é assim, conforme eu vou fazendo assim, a altura diminui. Então ele vai quase chegar no 3, mas eu vou conseguir fazer um triângulo, só nessa situação. Explicado isso, o pessoal está quase dormindo. Vocês tiveram educação física, né? Vai ter uma dormindo aqui. Acho que vou começar a fazer esse povo dormir. Tem outros dormindo lá. Oi. Deixa aqui. Deixa uma dessas mesas aí. Isso. Voltamos lá para o dificultômetro, pessoal. Deixa no 7 ainda? É muito difícil? Sério?
Eu nem fiz conta, imagina quando eu tiver que calcular um sistema de equação, um trem doido que vai pra lá, vem pra cá, que tem x, y e z. Bem que aqui tem, né? X, y e z são só as medidas. Honestamente, pessoal, para quem tem o conhecimento matemático, a conta que eu fiz foi somar dois valores e ver se o outro é maior ou menor. 4 mais 44, 48 é menor. 4 mais 5 não é maior do que 9. 10 mais 20 não é maior do que 200. Foi essa a conta. Eu, como professor, eu avaliaria essa dificuldade desse exercício. Mais ou menos por aqui assim, ó. 1,5, 1. Só fiz somar e ver se o número é maior ou menor. Vocês ainda acham que é lá maior? Deixa onde isso aqui? Ninguém responde? 5. Diminuiu pelo menos um pouco. Segunda questão, e aí a gente começa nosso assunto lá. Questão 28. O dificultômetro está aqui embaixo. Deixa eu ler ela. Vou fazer aquele mesmo esquema, aumentar o zoom. Já dá para ler, né? Beleza. Observe o ponto K. Observe o ponto K. Estou observando ele aqui, ó. Destacado na reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Então, tudo esses risquinhos aqui está tudo em parte igual. Nessa reta, o ponto K correspondente à localização. Nessa reta, o ponto K corresponde à localização de qual número? Voltamos para o dificultômetro aqui. Quão difícil essa questão é? De 1 a 10. Me ajuda aí, gente. 5 de novo? 1. 6. 3. Alguém não consegue fazer essa questão? Quem consegue? Sejam honestos. Pessoal, essa aqui é uma questãozinha muito básica, né? Tem o menos 1, tem o 1. O que tem entre eles? Antes do 1 tem o 0. Antes do 0 tem o menos 1. O que tem antes do menos 1? E antes do menos 2? E antes do menos 3? E antes do menos 4? Qual que é o valor do K? Sério que vocês erraram essa questão na prova, pessoal? Então vamos lá, de novo. Tem questões que são difíceis? Tem questões que são difíceis. Mas tem muita questão que é fácil, gente. Ah, é fácil porque você é professor. Sério? Essa questão aqui vocês não conseguem fazer? Vamos ler, gente. Vamos tentar fazer. Não é tão difícil assim. Vai chegar um momento, galera, em que para você conseguir uma vaga de alguma coisa, ou numa universidade, ou de repente no emprego, são provas desse tipo. E é o que eu falo para vocês, você não sai marcando X à torta sem direito assim sem pensar. Vale grana, vale dinheiro, vale vaga num lugar que você quer muito. Eu não sei se vocês têm sonho, mas tem um sonho no ponto de que eu preciso pagar o preço para realizar esse sonho. Eu tenho o sonho de ser jogador de futebol. Tá, você treina? Você tá em forma? Ou é gordinho que nem o professor? Você vai em peneira? Você sabe como é que funciona?
Como é que você vai ser se você não corre atrás? Ah, eu queria muito ser igual o Neymar, ganhar milhões. Oh, eu também queria, mas eu não tenho habilidade. E aí, o que você vai fazer para ser? Participa de alguma escolinha? Entra em algum time? Joga fora? Cara, então você não vai ser. Ou você acha que o Barcelona vai vir aqui em Campo Novo, na sua casa, bater na tua porta e perguntar se você sabe jogar bola? Uai, o que você está fazendo para realizar o sonho? Então isso, gente, quando a gente fala que tem um sonho, implica em pagar o preço por esse sonho. Ah, eu sou músico, eu gosto de música, toco violão, canto, não sei o que, queria ser um grande ator, um grande cantor, e fazer shows com milhares de pessoas e não sei o que. Acha um desses cantores famosos que não cantou em barzinho, em boteco, barzinho, lanchonete. Ia lá, seu violãozinho, computadorzinho, às vezes alguma coisa para ficar enquanto ele ia colocando um arranjo, alguma coisa e acompanhando ele, para ganhar lá, sei lá quanto que ganha um cantor desses que a gente encontra aí nos barzinhos. E vê se tem um que não fez isso. Ou vocês acham que pegou o violão, puff, milhares de pessoas assistindo? Paga o preço, corre atrás. Pessoal, de fato, essa questão aqui, quanto que eu coloco aqui no dificultômetro? 1,5, 2, que bom, pelo menos vocês diminuíram. É uma questão muito fácil, mas precisa ler, gente. Para com essa história de ficar, nem vou fazer, ai que grande, tem um monte de folha, ai meu Deus. Cara, você vai ficar 2h30 assim? Sério? Então por que você não aproveita esse espaço se você não está fazendo nada? Lê. Vê se tem alguma que você consegue. Pessoal, toda aula eu vou trazer esse dificultômetro aqui e a gente vai fazer mais algumas questões. Por hora, é isso. Toda aula que eu digo, essas tem duas, tá? Abra a apostila de vocês na página 4. Nós vamos começar o assunto da unidade 1 do segundo bimestre, chamado de polígono. Já copiem no caderno. Polígono. Entrou a internet, que bom. Deixa eu ver se é a da... aparências administrativas, página 4, página 2, perdão. Aproveitando que está aí, deixa eu copiar um negócio para vocês copiarem. É uma definição a respeito de polígono. Alguém sabe me dizer o que é um polígono? O nosso livro traz uma definição que depois vocês vão falar para mim se é uma boa ou não definição. Eu particularmente não gosto. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, é uma definição. Cadernos digitais. A internet voltou, mas voltou lenta. Matemática. 8º ano. Lembre-se, pessoal, estou ajudando vocês com essas questões aí, vocês verem como que responde, tá? Vai valer nota. A nota de vocês está atrelada a essas notas que vocês estão tirando nessas provas externas, hein? Melhor estudar um pouquinho mais e se empenhar um pouco mais. Caderno 2. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver onde que vai parar. Parou na capa, não gostei. Quando unimos, se a internet estiver legal, é para aparecer a página que eu quero.
que não está acontecendo. Isso é muito ruim. Bora, galera. Bora. Não foi. Quando... Agora tá indo. Unimos. O quando ele achou. Agora unimos. E é unimos. E se eu deixar só unimos? Ele acha? Ai, ai. A internet está muito ruim. Tô tentando achar a página de matemática aqui, mas é difícil. O que é esse? Precisava ter visto que página que é que eu ia direto. E achei. Finalmente respondeu a internet. Pessoal, quero que vocês copiem essa frase aqui, ó. Isso aqui é uma definição de polígonos. Não estou dizendo que é a melhor definição, mas é uma definição. Então, apesar de estar aí com o texto, polígono, senão fica poligono. Vocês vão ver que acento aqui é perigoso. Polígonos. Copiem isso aqui, gente. Sim, é para copiar isso aqui. Pessoal, e tem que copiar, tá? É outra coisa que eu viro e mexo, eu vejo os alunos, não precisa copiar. Você tirar uma foto do livro, você aprende? Sério? É só tirar foto? Então tá fácil, não precisa nem do professor. Tira a foto aí do livro, então. Existe um processo de memorização, você pode até contestar. Professor, o que é isso? Quando unimos a região plana interna a uma linha poligonal com a linha poligonal, obtemos um polígono. Que doideira é essa? Entendi nada. Ótimo. Vou explicar. Mas só o fato de você ter escrito uma vez essa definição que parece não ter sentido, e eu vou fazer ela ter sentido agora, ajuda vocês a memorizarem. Quando unimos a região plana interna a uma linha poligonal com a linha poligonal. Tá certo, é assim mesmo. Eu vou unir uma linha poligonal com outra linha poligonal. Viu? Caderno? Tô esperando o cara copiar, o cara tá me olhando assim. Copiou? Eita, você começar a olhar caderno, vou mandar direto para coordenação. Não vou nem dar ponto negativo. Tá na página 3, tá? Caso vocês queiram, que daqui a pouco eu vou fazer uns desenhos que vai sumir. Foi? Primeira palavra importante aqui, região plana. Tá? O que é região plana? Região plana, esses conceitos matemáticos básicos, eles são difíceis de explicar. A gente sabe, mas é difícil de explicar. Por exemplo, quem pode me explicar o que é um ponto? É isso, gostei da explicação. É isso aí, professor, ponto. Né? Ele é tão simples que é difícil de explicar o que é. Ponto é um ponto. Ponto. Cara, quem que não sabe o que é ponto? Região plana é algo que é plano. Pronto, é reto, plano. Então a lousa é plana, a mesa é plana, o computador é plano, a tela do computador é plana, seu caderno é plano, é um plano. Se eu tenho um plano e eu tenho linhas poligonais, o que são linhas poligonais? Algumas retas. Quando a gente une eles, eu tenho um polígono. É isso. Aquele palavreado todo estranho é para explicar que polígono é um monte de reta fechada. Ok? Copiaram lá?
Porque agora a gente tem dois polígonos, dois tipos de polígonos distintos, que a gente trabalha com alguma frequência. Eu vou fazer depois um pouquinho menor, mas eu tenho um polígono que a gente chama de polígono convexo e um polígono que não é convexo. A gente chama de polígono não convexo. Qual que é a diferença? Esse é um polígono convexo. Observaram? Daqui a pouco eu vou escrever, tá? Polígono convexo. Polígono não convexo. Não convexo, convexo. Não precisa ser essa ponta não, pode ser qualquer ponta. Se eu pegar essa daqui, ó, convexo. Não convexo. Não convexo, convexo. Qualquer ponto que eu fizer isso daqui, ele se torna uma linha não convexa. Como que eu explico isso? Como é que eu vou falar para vocês que uma figura é convexa ou não? Na verdade é o seguinte, o termo assim para a gente distinguir um do outro é eu fazer um segmento de reta, fazer um pedacinho de reta. Se eu começar dentro, terminar dentro e essa reta continuar dentro, ele é um polígono convexo. Agora, se eu tiver um polígono assim, ó, o que que acontece? Eu posso pegar essa reta, trazer ela para cá, ó, ela começou dentro, ela terminou dentro, mas um pedacinho da reta está para o lado de fora. Isso aqui é um polígono não convexo. Essa é a ideia. Deixa eu apagar isso aqui, fazer uns pequenos ajustes aqui, para eu colar lá. Vocês vão precisar de régua para fazer isso aqui? Sim? Alguém, quem pode descer lá na coordenação e pegar réguas? Pode ir lá. Fala que o professor Robson pediu para pegar um pouco de régua. Pode ser esquadro, tá? Esquadro, régua, qualquer coisa que seja reta para vocês fazerem. Punhado. Foi. Copiado. Deixar menorzinho para enxergar. Voltamos. Polígono convexo. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo com você, mas essa turma eu nunca vi tão apática assim. Pessoal que estiver dormindo, já desce na coordenação se dá uma advertência. É para copiar, gente. Se vocês não estão fazendo nada, não fica aqui na sala, não. Vou começar a pôr. A última vez que eu chamo a atenção para vocês ficar copiando. Não é possível. Não quer copiar, desce na coordenação. Vamos, dona Ellen? Tem mais alguém aí que ainda está dormindo? Conseguindo entender a explicação? A gente faz uma reta aqui dentro, tá? Se eu começar dentro e terminar dentro, só é convexo se não tiver nenhum pedacinho fora. Se eu conseguir fazer ele ficar um pedacinho fora, é uma figura não convexa, tá? Pessoal, os cálculos que a gente faz
ou os estudos que a gente faz são basicamente em cima de figuras convexas. Mas mesmo as figuras convexas, de vez em quando, a gente vai usar esse recurso, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês agora. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho a planta baixa de uma casa nesse sentido aqui, ó. Só isso. 4? Oi? Só tem 4 alunos? Cara do céu, nunca mais. Ah, então entrega ali para os 4 alunos que você quer entregar. Putz, o cara desceu lá, pediu para régua, pediu 4 réguas. Perguntei se você queria 4. Ele falou quadrilátero. Não, eu pedi, só tem 4 quadriláteros de aluno. Meu Deus do céu. Acho que eu vou pedir para você ir lá, ver lá e pegar mais 4 réguas. Depois você volta, sobe, pega mais 4 réguas, vai lá, volta. Depois você começa a devolver de 4 em 4. Mas como é que pode um trem desse, mano? Pega a régua para os alunos. Peguei 4. Você não entendeu o propósito? Pessoal, tem mais uma régua aqui, ó. Se alguém precisar. Vamos lá. Reprovado no assunto ajuda de pegar régua. Sei lá, imagina que isso aqui é a planta de uma casa. Planta baixa de uma casa. Aqui tem uma piscina, aqui é a garagem, tá? E aí pede para calcular a área. O nosso estudo nunca é em cima de figuras não convexas. Isso aqui é uma figura não convexa. Se eu pegar uma reta, eu começo dentro, passo por fora e termino dentro. Então essa figura, teoricamente, não tem estudo. Não tem estudo para ela. Então o que a gente faz para calcular isso daqui? A gente pega essa figura convexa, aliás, não convexa, e transforma ela em várias figuras convexas. Então eu tinha uma figura, um polígono não convexo. Agora eu tenho um retângulo, outro retângulo, e era para ser um quadrado. Não sei se está aparecendo um quadrado aí para vocês. Se não tiver meio quadrado, seja outro retângulo. Mas a gente transforma várias figuras não convexas, aliás, uma figura não convexa, em várias convexas. E na verdade isso só pode acontecer também com figuras convexas, de acordo com a nossa necessidade. Era para ficar reto, ficou. Tá? Então de repente lá para eu calcular a área, ou calcular alguma coisa, eu preciso achar esse triângulo. E não tem limite. Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Por exemplo, voltando aqui para a figura não convexa. De repente, fica mais fácil de eu resolver a conta se eu fizer um retângulo aqui, ó. Tem um retângulo aqui, outro retângulo aqui embaixo. Não, professor, desse jeito eu não consigo resolver. Mas de repente você consegue resolver fazendo isso aqui, ó. 3 trapézios. Isso é um trapézio, esse é outro trapézio, esse é outro trapézio. Não, além do trapézio eu vou precisar fazer aqui um triângulo. Você vai dividindo de acordo com a sua criatividade e com as necessidades que o exercício passar. Mas o fato é que nós transformamos todas as figuras em polígonos convexos, de preferência aqueles que a gente sabe alguma regra ou alguma propriedade, e começa a fazer alguns cálculos. Ok? Essa é a ideia. Por exemplo, esse daqui, ó. Se eu faço uma linha paralela com esse, eu tenho um trapézio. De repente essa linha é paralela com essa também, eu tenho 2 trapézios. Não, com trapézio eu não consigo resolver, mas eu consigo resolver se eu transformar em 3 triângulos. Beleza. De acordo com o que eu tiver de informação do exercício, a gente vai fazendo. E aí, seguindo, eu já estou na página 3. Tem alguns nomes que são importantes aqui para a gente destacar. Primeiro nome que a gente vai usar com muita frequência
vértice. E nunca digam vertice. Vira e mexe eu vejo aluno falando vertice. Cuidado com o acento, hein? Daqui a pouco eu vou falar uma palavra, vou até brincar com ela, vai ficar até um palavrão. Não sei se é um palavrão, mas vai ficar lá um negócio meio esquisito. Vértice. Vértice, pessoal, é o encontro de duas retas que formam um ponto ou uma ponta. Essa ponta a gente chama de vértice. Como é um ponto, a gente coloca ele geralmente com uma letra maiúscula. Por exemplo, aqui na figura aqui, ó, tá bem pequenininho, mas depois qualquer coisa eu aumento o zoom. Mas ali naquele círculo tá escrito A, e o A não pode ser assim. O A tem que ser maiúsculo, tá? Porque ele é um ponto, ele é um vértice. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem. Que tem um A ali, ó. Dá para ver já? Tá no máximo o zoom aqui, tá no 700, ele não vai mais. Tá? Mas tem um A aqui. Aqui tem um E. Aqui tem um D. Tá? C. São todos maiúsculos. Toda vez que eu for escrever uma reta, um ponto, eu tenho que colocar a letra maiúscula. Por quê? Não é do nosso assunto. Mas vocês sabem a diferença? Vértice, deixa eu colocar o V aqui. Então aqui eu vou ter o vértice A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. São as pontas, a gente chama de vértice. Vocês sabem o que é reta, semirreta e segmento de reta? A parte aqui só para a gente lembrar, é assunto de sexto ano. Reta, fazer em azul. A reta ela é infinita. A gente pega um pedacinho dela para demonstrar, mas ela segue para cá e ela segue para lá. Quando a gente for escrever uma reta, escreva uma letra minúscula. Então eu estou falando da reta R. Esse R tem que ser minúsculo. Existe também, na matemática, semi-reta. O que é a semi-reta? Vou pegar em azul agora. Ela vai ter uma origem, ela tem um começo. Tá? Então, é um ponto, letra maiúscula. É uma reta, letra minúscula. Semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. E aí, quando a gente for escrever ela, por exemplo, vou escrever essa reta. Eu vou escrever assim, ó, A, S, e eu coloco uma setinha em cima para dizer que ela tem começo, ela começa no A e ela vai até o infinito. E aí existe o segmento de reta, que é o que a gente mais usa. Segmento de reta. Veja, reta não tem início nem fim. É infinita. Semirreta tem início, mas não tem fim. O segmento de reta, ela vai ter início. Deixa eu colocar em azul aqui. Ela vai ter início, é um ponto, e ela vai ter fim, é outro ponto. Para eu escrever esse segmento de reta, eu escrevo assim, ó, B, C, começa no B, termina no C, e eu coloco um risquinho em cima, para dizer que é um pedacinho de reta, que começa no B e termina no C. Não pode colocar seta, seta é para semirreta, ok? Então veja, além do vértice, que são pontos, eu vou ter também os lados de um polígono. Por exemplo, naquela primeira figura, eu vou ter os vértices AB, vírgula, BC, vírgula, CD,
DC, aliás, DE, e vai ter daí o EA, AB, BC, CD, DE e o E e o A. Pessoal, geralmente a gente escreve em ordem alfabética, em ordem crescente. Primeiro vem o A, depois vem o E. Mas se você escrever E e o A, tanto faz. Porque assim, é o mesmo tamanho, né? Do B até o C, do C até o B, a mesma reta. Inclusive, no livro, onde eu estou pegando essas informações, página 3, tá? Se vocês repararem, AB, BC, CD, DE, o dele tem EF, tá? Mas em alguns lugares eu achei que ia estar aqui. Ele coloca em ordem não crescente, tá? Pode acontecer. Tranquilo? O que mais? Deixa eu apagar aqui. O próximo é diagonal. Bom, lados. Deixa eu só voltar aqui na questão do lado, porque isso aqui tem uma coisa importante para eu falar. Ó. Isso aqui é um lado. Como é que eu vou falar que é esse lado e não é esse lado? Eu escrevo A, B e coloco um risquinho para falar que ele começa no A e termina no B. É uma retinha que começa no A e termina no B. Isso aqui é importante, pessoal, que tem muito exercício matemático que ele coloca valor. Então veja, esse daqui mede 5 centímetros, então você vai lá e coloca um 5. Aí tem um outro lá que fala assim, ó, o BC é igual a 10. Então você vem aqui e coloca 10. Você precisa saber ler, que toda vez que aparece isso, é um segmento de reta que começa no B e termina no C. Começa no B e termina no C. E aí está o valor dele lá. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Aí eu tenho diagonais. As diagonais também são segmentos de reta. Só que é um segmento de reta que passa por dentro da figura. Então uma retinha que não é o lado, ele liga dois vértices, só que passa por dentro da figura. Só não ficou reto do jeito que eu queria, né? Vamos ver se eu consigo mudar ele aqui. Não dá não. Esse aplicativo ele é muito bom, mas para fazer reta ele é enjoado. Queria que ele ficasse certinho ali no D. Ficou, só porque eu falei, tá? Então ele começou no A, terminou no D. Isso aqui é uma diagonal. Diagonal. Ok? De boa, tranquilo? Deixa eu apagar essas aqui. Já entendemos. Apagar esse círculo. Aí, ficou bonitinho. O que mais? Diagonais, ângulos internos. Acho que eu vou fazer uma figura nova. Copiaram até aqui? Posso mudar de página? Essas informações, pessoal, são de 6º ano, mas se vocês não souberem, coloquem aí no caderno para não esquecer, tá? O que a gente está estudando é nomes dos polígonos, ou pontos relevantes, elementos relevantes do polígono. Então eu tenho o vértice, tenho os lados, tenho diagonais, que no caso foi AC, AD. É isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? Do A até o D, do A até o C, tá certo. Tem outras diagonais também, poderia ser, por exemplo, do E até o B. Do E até o B, ou do B até o E, tanto faz. Tá? Salvei, próxima página. Ângulo interno e ângulos externos. Deixa eu fazer um outro polígono aqui.
quase bom, mas não gostei. Vou fazer aqui polígono. Não gostei de novo. Tem que medir o ângulo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Pode ser um quadrilátero. Foi, agora sim. Esse ponto U vou trazer para cá. Ponto T vou trazer para cá. Tem que medir os baguinhos. Para medir os baguinhos é esse aqui. Eu não preciso que apareça o rótulo. E eu tenho que medir outro baguinho, que é esse aqui. Tá errado. Então vamos medir certo. Também não preciso que apareça rótulo. Esse daqui eu vou cancelar. Propriedades. Sabe, não é? Que cor que vocês gostam aí? Azul e vermelho? Quase bom, não era isso que eu queria. Azul da cor do mar. Vamos por mais ou menos lá para os 80. E vermelho? Amarelo? Ficou bonitinho azul e amarelo. Gostei. Agora eu copio e colo. Pode fazer essa figura aí. Embaixo da onde você estava escrevendo, copia esse trem aqui. Deixa eu ir lá. Bonitinho. Oi? Sim, principalmente eles. Amarelinho, será que a dor que ele escreveu em amarelo não aparece? Deixa eu ver se aparece laranja.
Ai. Estou na página 4. Copiado isso? Posso parte de cima, tá ok? Não. Pessoal, aqui é um E, né? AE, ângulo externo, tá? Essa nomenclatura, eu vou fazer um pouco maior aqui para vocês enxergarem. A, aí a gente escreve bem pequenininho, E, tá? Esse A minúsculo, mas esse E pequenininho embaixo. E aqui é um I, ângulo interno. É um jeito matemático da gente escrever que esse ângulo é o ângulo de dentro da figura e esse ângulo aqui é um ângulo que está fora da figura. Ângulo externo, ângulo interno. Se eu somar os dois, esse ângulo com esse ângulo, vocês percebem que forma uma meia-lua? Se forma uma meia-lua, 180 graus. Aqui, ó. Ok? Isso é importante, tá? Porque de vez em quando vai estar assim, 2x. Aqui tá, sei lá, 80. Quanto que vale x? Então você vai ter que fazer 2x mais 80 igual a 180. Porque esse mais esse dá 180. Aí você resolve. 2x igual a 180 menos 80. X vai ser igual a 100 dividido por 2. O x vai dar 50. Tá? É só um exemplo tosco de coisas que vão acontecer aí nas contas da gente. Se você percebeu que eles são ângulos externos e internos, formam um ângulo de 180 graus, a soma deles dá 180 graus. Você consegue calcular. Tá? Essa parte em preto aqui, posso apagar ou deixa? O que vocês acham? Importante ter isso aqui como exemplo? Então deixa aí, copia aí. Eu ia apagar, mas pode deixar. Copiado, galera? Não. Pessoal, vamos terminando de copiar enquanto eu falo. Mas abra o apostilo de vocês na página 4. Tem uma tabelinha ali embaixo, eu não vou pedir para vocês copiarem. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, os nomes que estão ali são importantes. E cuidado com os acentos, tá? Todos eles têm acento, todos eles são proparoxítonas. Eu acho que não tem nenhuma oxítona, nenhuma paroxítona. São todas proparoxítonas. Estou falando de português, alguém sabe o que é oxítona, proparoxítona e paroxítona? Não. Sério? Não. Eu esqueci. É a sílaba tônica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, por exemplo, se tem 3 ângulos, vai ser um triângulo. Triângulo. É uma proparoxítona. A antepenúltima palavra é a sílaba tônica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso é extremamente importante, porque fica triângulo. Se tem 4 lados, quadrilátero. Por que é importante? Dá uma olhada no D de 10 lados. Olha que perigo você errar o acento. Vai ficar decagando. Piadinha matemática, alguém viu? Fiquei feliz. Tá? Decágano. Cuidado com esses acentos, tá? O D não tá cagando, não. Alguém sorriu de novo. Que bom. Essas são piadas matemáticas. Geralmente sem graça, mas vocês riram, eu fiquei feliz. Deixa eu mudar lá para a apostila. Estou falando dessa página aqui, ó. Aqui foi o ângulo interno e o ângulo externo, tá? Já foi explicado. Nomenclaturas de um polígono. Se tem 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. O senhor não é retângulo?
Retângulo é um quadrilátero, quadrado é outro quadrilátero, trapézio, paralelogramo, losango são outros quadriláteros, tá? Se tem 5 lados, pentágono. E aí a gente usa muito isso daqui, gente, para indicar que é 5, né? O Brasil é 5 vezes campeão, então ele é pentacampeão. Se ele ganhar mais um título, ele vai para 6. 6 é hexa, hexágono. E se ele for 7 vezes campeão, hepta. Aí naquele ringue de MMA tem 8 lados. Se tem 8 lados, é um octógono. Entendeu? Por que o ringue chama octógono? 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Tem algumas figuras que estão sem nome. 11 lados é decágono. 12 lados, decágono. 13 lados, tridecágono. 4 lados, tetradecágono. Não está aqui, mas tem nome. Tem figuras que tem nome aqui que não estão aqui. 15 está ali, pentadecágono. 20, icoságono. É uns nomes bonitos também para dar para os cachorrinhos que vocês quiserem. Icoságono, vem. Bonitinho, só que ele tem que ter 20 lados. Tá? Tem outras figuras, pessoal, que tem nomes também. Por exemplo, só uma figura que tem 1000 lados. Polígono com 1000 lados. Tem nome. Quilógono. Tá? Tem outras figuras aí. Se tiver 50 lados, será que tem nome? Não, não tem. Será? Não tem. Se bem que tá aqui, ó. Tá. Alguém perguntou essa aqui também. Vamos ver aqui. Nome do polígono de 50 lados. Ver resposta. Não tem? Ou a internet está ruim. Mistérios. Professor descobriu nosso aplicativo. Pentacontágono. Aqui, ó. Alguém respondeu aqui, ó. Pentacontágono. Sei lá, alguém falou que é, eu não sei, tá? Alguns eu sei nome, também não dá para saber o nome de todos. Mas de repente, se você quiser saber, Google, nosso querido Google tá aí para essas coisas. Alguns são importantes vocês saberem. Por exemplo, o de 10 lados é o... Agora eu que sorri. Ok? Bora lá. Ou bora aqui então? Foi. Pessoal, a quantidade de diagonais. Primeiro título. Nossa, aqui, se bem que aqui já dá para fazer um pouquinho de conta. Mas aqui a gente vai fazer bastante. Ops, não é G não, é Q. Quantidade de diagonais de um polígono. Polígono. Importante ter acento. Não é à toa que eles são acentuados. Galerinha do meu coração, presta atenção no que eu vou falar. Eu vou passar uma fórmula para vocês. Geralmente quando eu passo uma fórmula, algum aluno vai perguntar assim: professor,
Mas por que tem esse 3? Porque teve um matemático que perdeu um tempo desgramado, tomou soco, pontapé, teve tiro pra cima, pé do ouvido. O cara que ganhou a luta, o miserável, descobriu que o número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3. Tudo isso a gente pega e divide por 2. Que? Copia isso daí que eu já vou explicar. Aguenta um pouquinho aí. Pessoal, isso daqui é uma fórmula que determina o número de diagonais de um polígono. Informação importante aqui, ó. O D, esse carinha aqui, ó, ele é o número de diagonais. Diagonais. Esse N, o N, ele representa o número de lados do polígono. Polígono, tem acento, não fica polígono. E viram que é extremamente importante ter acento. Então presta atenção. Isso daqui faz menção a alguns assuntos que a gente já viu. Cálculo algébrico, valor numérico e assim por diante. Eu vou começar explicando para vocês essa fórmula a partir de uma figura que a gente vai conseguir encontrar de uma outra forma até mais fácil, sem usar a fórmula, o número de diagonais. Por exemplo, um quadrilátero. Vou em azul, vou em vermelho ou vou em azul? Vermelho. Um quadrilátero tem quantas diagonais? A gente tem aula quando agora? Diagonais, tá certo. Só terça, semana que vem? Tô vendo o horário aqui, tá apertado pra gente terminar o assunto. Bom, quadrilátero tem 4 lados. Vou fazer um retângulo aqui. Quantas diagonais tem um retângulo? 2. Ok? Tem mais algum? Alguém falou 4 aí. Quais são as outras 4, as outras 2 diagonais? Estou tentando colocar certinho naquela ponta, mas está difícil. O aplicativo aqui não é bom para desenho, não.
Aí, mais ou menos, tá? Passa. Dá para saber que tem duas diagonais, né? Então veja, eu vou partir de um conceito que a gente já sabe. Quadriláteros tem duas diagonais. Tem duas retas que cortam lá dentro. Você liga um ponto ao outro, vai dar 2. Tem duas diagonais. Tranquilo? Veja como que funciona essa questão da fórmula. Eu já sei a resposta, tá? Diagonal é igual número de lados vezes número de lados menos 3. Tudo isso dividido por 2. Quantos lados tem um retângulo? Lados. Quantos? 1, 2, 3, 4. O que é o lado? Nessa fórmula, o que representa o lado? O N? Então, no lugar do N, eu vou colocar 4. Vezes 4 menos 3, dividido por 2. O número diagonal vai ser 4. 4 menos 3 dá quanto? Muito bem, 1. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2. Então, pessoal, pode parecer meio bobo, professor, mas todas essas contas aí, para eu achar o número 2, sendo que eu faço assim, ó, 1, 2, eu descubro 2, para que tudo esse conta aqui para chegar no 2? Porque o quadrilátero é fácil. Agora imagina um polígono. Imagina um polígono que tenha, sei lá, 12 lados, o dodecágono. Doze lados. Quantas diagonais eles têm? Começa a ficar difícil de calcular, pessoal. Porque veja bem, vou começar a fazer aqui, vocês vão ver que não é pouca não. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De um ponto saiu 9. Aí eu começo do outro. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Saiu outros 9. Ah, professor, então tá fácil, é só pegar a quantidade de ponto e multiplicar por 9. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque quando eu pegar esse polígono aqui, ó, essa ponta, esse vértice, esse aqui já foi. Tinha dado 18. 9 no primeiro, 9 no segundo. Mas esse aqui já foi, ó. Então 18. Agora aqui, ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E não tem o 27. Saiu 9 desse, saiu 9 desse, saiu 9 desse. Mas não dá 27, porque tem uma linha aqui que é incomum, que é comum para os dois. Eu não posso contar duas vezes essa diagonal. Eu só conto uma. Então deu 26. Para vocês terem uma ideia, quando eu chegar aqui, ó, já tem duas diagonais feitas. Então eu já não vou mais nem somar 9, nem somar 8, agora eu vou somar 7. Ó, 26. Aqui já foi. Aqui já foi. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Aí eu vou para outro ponto. 34. Aqui, aqui e aqui já foi. 35. 36. 37. 38. 39. Já pensou a trabalheira que dá? Você tem que fazer desenho toda hora e ficar fazendo isso? Isso que eu parei no 39, a conta vai embora. E quantos que vai dar?
Aí que está a história, pessoal. Aí a gente usa a fórmula. Quantas diagonais tem o dodecágono? Dodecágono. Quantas? Usa a fórmula. Número de diagonais vai ser igual ao número de lado vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Nesse caso, veja que na primeira fórmula eu troquei o 12, o n, eu troquei por 4. Mas nesse, o dodecágono, ele tem 12 lados. Se ele tem 12 lados, eu vou trocar o n, que é o número de lados, por 12. Então vai ficar 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. Vai ser a última conta, depois eu vou voltar aqui nesse modelo aqui que eu estou falando. Mas eu preciso que vocês entendam por que nesse caso aqui, ó, eu troquei o n por 12. Aonde tinha n, ficou 12. Porque o n é o número de lados do polígono. E nesse caso aqui, eu estou falando de um dodecágono, de uma figura que tem 12 lados. Fiz isso, aí é só fazer a conta. 12 vezes 9 dividido por 2. Dá até para fazer a divisão antes, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 9, 54. Vamos pegar a calculadora para ver se a conta está certa. 12 vezes 9, 58. Dividido por 2. Olha lá. Ou seja, eu não preciso ficar fazendo o desenho e traçando todas as diagonais e fazendo conta, ficar contando eles. Tem uma fórmula que um matemático gastou tempo, tomou pé do ouvido, tapa na cara, pé do ouvido, rasteira, teve tiro para cima, mas o cara falou assim, é isso, já fez o cálculo. Você não precisa sofrer tudo que ele sofreu para chegar na mesma fórmula. É só usar o que o cara descobriu. E o que o cara descobriu foi que o número de diagonais é igual ao número de lado vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Se você fizer essa conta, você encontra a resposta para o número de diagonais. Tranquilo até aí, gente? Aí começa a ter um pouquinho mais de sentido aqueles cálculos algébricos que a gente aprendeu no primeiro bimestre, de n vezes n mais n não sei o que lá, x com y. É isso daqui, ok? A cortina lá, alguém desdobra, tira e dobra para mim. Vou parar a gravação.